Voltamos com o Bom Dia Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Tu viu aí? Eu falei? Bom Dia Rio Branco. Desculpa aí, mano. Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Eu vou dar uma dica aqui para você que gosta de se alimentar bem, pagar um preço justo, um ambiente saudável, aconchegante, moderno e seguro, pertinho de todo mundo. Sabe qual é? É a churrascaria restaurante Gula Gula, isso mesmo. Churrasquinho, picanha na chapa, rabada, sopa, sanduíche e aquele açaí cremoso, saborosíssimo. Onde funciona? Mostra mais foto aí. Na rua Rio de Janeiro, 978, próximo ao Supermercado Araújo. E aqui também pertinho da TV Rio Branco. Telefone 9967-7070. Então não esqueça, tá? A sua mais nova opção na hora de comer bem, de comer uma picanha deliciosa, churrasquinho, sopa, rabada e açaí cremoso, além de um delicioso sanduíche, é o restaurante, né? A churrascaria restaurante Gula Gula, na rua Rio de Janeiro. Telefone 9967-7070. Promoção de inauguração. Faça o seu check-in, tá? E ganhe 30% de desconto. É um descontaço, né? Em tempos de crise, não perca tempo, tá bom? Ok, com apoio também do Supermercado Araújo, tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você, do Araújo Mix, que é muito mais barato para você e para o seu comércio, também da New Flex, que representa no Acre os colchões Conforto Mag, colchões magnéticos. Eu tenho um prazer de conversar com o capitão Jairo Teixeira, capitão PM. Seja bem-vindo, capitão. Boa noite. Obrigado, tudo bem? Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. O capitão criou, com a ajuda de outros voluntários, em 2010, portanto, há quase 6 anos, vai fazer 6 anos já, né? 6 anos. O projeto Valorizando a Vida no Trânsito. De lá para cá, capitão, dá para a gente comemorar algo? Olha, não dá muito não, né? Porque, infelizmente, o nosso condutor, ele, como disse, o grande Roberto da Mata, o antropólogo mais respeitado do Brasil, que o condutor brasileiro, ele é irresponsável. Infelizmente, todos nós somos inseridos nesse contexto. A cultura da desobediência faz com que o trânsito se torne um verdadeiro campo de batalha. Muito bem. E Roberto da Mata é o autor deste livro aqui, por gentileza, o meu amigo Fred. É autor desta obra com 190 páginas, com o título Fé em Deus e Pé na Tábua. Ou Como e Por que o Trânsito Enlouquece no Brasil. O trânsito continua sendo a maior causa das mortes no Brasil. A segunda maior causa é o câncer e a terceira, ontem nós falamos aqui, anteontem com o Dr. Ribas, que são as doenças do coração. Temos uma guerra nas ruas do Brasil e nas estradas. É uma guerra constante, sem trégua, e que, infelizmente, mesmo com as campanhas que os governos federal, estaduais e municipais enfrentam, inclusive até impondo condições, como, por exemplo, multas altas. E nós temos, quero até aproveitar para falar sobre a questão do celular, que a partir de novembro vai ficar mais apertado. A multa é gravíssima, ou seja, a infração gravíssima, 7 pontos e assim por diante. Mas acontece que as pessoas, elas insistem em desobedecer normas, desobedecer as leis. Capitão, eu me incluo no meio dessas pessoas que desobedecem às normas de trânsito. Mas pelo menos de uma coisa eu me livrei. Eu não ando mais sem cinto e não atendo mais ao telefone no trânsito. Quem quiser reclamar que eu não atendo, não tem problema. É melhor evitar. Então, o telefone tocou, não adianta, eu não vou atender. Se eu tiver com tempo para parar o carro, eu paro, senão depois eu retorno a ligação.
meu caro apresentador, inclusive, quem está dirigindo um automóvel, é um veículo fechado, 4 pneus, 4 rodas, até às vezes pode dar, mesmo sendo infração, o pior é um motociclista. Eu vejo teclando, eu observo ele atendendo o celular. Eu já chamei a atenção assim, de maneira assim, bem democrática, assim, aconselhando. Uma vez eu falei com um motociclista, eu perguntei se ele não tinha dó da vida dele, porque ele estava atendendo o celular, pilotando. Aí ele disse, não, isso é da vida, mas ele concordou comigo. Eu parei no sinal, conversei com ele, e ele concordou comigo. Porque, na realidade, não tem como que o camarada consegue estar pilotando um veículo de 2 rodas e falando no celular ao mesmo tempo. Muito difícil. É um absurdo, é uma afronta para a vida dele, principalmente. Certamente. Ô, capitão, como surgiu esse projeto? O que levou o senhor a tomar essa iniciativa? Como cidadão comum, como policial, enfim? Eu fui tomado por uma emoção muito grande, extremamente grande. Alguém deve lembrar daquele acidente que ocorreu em 2010, no dia 13 de novembro, ali em frente ao Monte Estrela, que estraçalhou um cidadão. O condutor vinha em alta velocidade na Via Verde e, ao chegar ali, eu me deparei com aquele corpo sem perna, totalmente estraçalhado, uma velocidade absurda que aquele cidadão vinha e colheu aquele pedestre, isso no horário noturno, e que a partir daquele dia surgiu a ideia de trabalhar a questão da embriaguez na direção, da imprudência e do abuso da velocidade. É o tripé do meu trabalho, do projeto Valorizando a Vida no Trânsito. São esses 3 fatores que mais concorrem para as mortes no trânsito e também deixa aquelas pessoas sequeladas para toda a vida. Na verdade, o que mais mata é a embriaguez, ou seja, a mistura heterogênea e explosiva entre volante e bebida, ou o excesso de velocidade? Porque quando eu falo irresponsabilidade, eu incluo tudo isso aí. Justamente irresponsabilidade. Claro que nós que estamos no trânsito, não tem nenhum santo no trânsito, ninguém é santo. Acontece que a gente deve evitar a cometer falhas absurdas. Eu quero só detalhar o que é acidente. Porque o acidente é todo evento danoso que envolve veículo, pessoa ou animais. Porque o acidente, na sua essência, é um fato casual. É um fato que não pode ser evitado. Agora, quando passa ao cidadão a cometer responsabilidade, é quando ele deixou de adotar medidas a fim de evitar. Então, o que mais mata é realmente associado a tudo isso, claro. A embriaguez, a imprudência e abuso da velocidade. Então, geralmente, quem está embriagado dirigindo um veículo, ele está cometendo ato de irresponsabilidade, né? Então, é crime. E ao mesmo tempo, um atentado à própria vida. Com certeza, com certeza. Não só de terceiros. Com certeza. Mas, capitão, eu quero a sua opinião sobre 2 fatores. O primeiro com relação a álcool zero, que muita gente questiona. Eu também questiono em alguns pontos, não a sua essência. Isso. E também agora essa obrigatoriedade do uso de faróis, né, baixos durante o período do dia nas estradas federais, nas rodovias estaduais também. Por exemplo, eu moro na Via Verde e eu saio de casa já sendo farol, eu entro na Via Verde e quando eu saio na rotatória ali do shopping eu já desligo. Às vezes até ninguém nem desliga porque a gente tem que voltar e a gente já vê as pessoas circulando na cidade com os faróis ligados. Porque agora eu acredito que
alguma pessoa inteligente, me parece que foi uma proposta do senador José Medeiros, me parece que foi dele. Então, eu acredito, segundo o que eu já ouvi, já escutei, é que traz grandes benefícios, porque quem está circulando numa estrada federal, principalmente fora do perímetro urbano, né? Ele, além do veículo ser grande, alguém vê, não tem como não, mas o farol já ajuda. Nós temos o ponto cego de todo veículo, é quando aquele outro que está circulando no mesmo sentido, ele se esconde do retrovisor, claro, e ninguém vê, né? Então, quando vem um veículo atrás, a gente está observando, a gente esquece de olhar no retrovisor do lado do carona, e tem também o retrovisor interno, que também são duas opções. Mas aí, de qualquer maneira... O interno para mais longe, né? Pois e o outro mais próximo. Acontece que está saindo da fase de educação, de orientação, mas nós temos que nos adaptar ao novo sistema. Então, se é que é para o bem, infelizmente a gente sabe que vão existir alguns que vão esquecer. Não é por imprudência, é por esquecimento mesmo. Mas você aprova as duas iniciativas? Se é para o bem dos condutores, eu acho que é bem-vindo essa nova Você usou essa expressão, situação. aí eu lembrei do dia do fico, né? O dia do fico, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, né? Dia que fico. Eu estou pronto, diga ao povo que fico. O capitão, você sabe que tudo que é novo, normalmente incomoda, algumas coisas até assustam, né? Geram polêmicas, discussões, né? Muito bem, debates. A questão do uso dos faróis, por exemplo, está aí a suscitar vários debates. Justamente. Questionamentos. Eu vi um vídeo de alguém que era autoridade do trânsito, acho que no Paraná, ele foi diretor da Junta de Apuração e Recursos de Infração do Trânsito, que a gente chama de Jari, né? E ele disse que, textualmente, olha, primeiro que não vai resolver o problema, não vai diminuir o número de acidentes e muito menos o número de mortes nas estradas federais ou estaduais. Segundo ele, o principal objetivo é que os pardais que aí estão, normalmente eles deixam de multar, pelo menos 60% das multas não são aplicadas, porque os sensores não funcionam sempre. No entanto, com o uso de faróis, eles ativam os sensores e aí o grau, ou seja, o percentual de desperdício chega a apenas 2%, ou seja, segundo ele, vai ter muito mais aumento da indústria de multas e não redução de acidentes. Queria a sua opinião. Olha, eu não sabia dessa, né? Mas eu vou dizer uma coisa, falando de multa, eu já passei pelo órgão e eu sou conhecedor da problemática, principalmente quando se fala de multa, né? Eu estudo muito sobre isso, eu pesquiso o trânsito do mundo inteiro. Eu pesquiso o trânsito e infelizmente, o nosso Brasil, alguns dizem que está em quinto lugar no seu lado negativo. Mas há estudos que também está em quarto, só perde para a Rússia, para a China e para a Índia. Um trânsito caótico. E é porque nós temos um código de trânsito que sofre justamente. Mudanças praticamente todos os meses, né? Parece que não resolve o problema da legislação, acho que é uma questão cultural, porque na Inglaterra, você sabe muito bem disso, nem código de trânsito tem. E, no entanto, o índice de acidente no trânsito lá Nós temos a Holanda, que é exemplo, mas não fugindo da sua pergunta, sobre multa. Interessante que, para toda a indústria, tem a matéria-prima. Claro. A matéria-prima. E qual é a matéria-prima da multa? É infrator. E se infrator não comete infração, não tem multa. Então, eu acho interessante assim, que
de uma atitude minha, que eu fui à Câmara de Rio Branco, municipal da nossa cidade, que alguém lá, não sei se você lembra, que instalaram a CPI do radar. CPI do radar. E surgiu uma pessoa assim, que inclusive é uma pessoa religiosa, o meu amigo, o Padre Máximo, ele foi pego pelo radar em 3 lugares diferentes, mas a informação que foi num lugar só. Aí eu fui na igreja, conversei com o Padre Máximo, ele me detalhou, explicou até porque, claro que o que aconteceu com o Padre Máximo não foi responsabilidade, foi só falta de atenção, como acontece. A falta de atenção já não é meu foco. O meu foco é irresponsabilidade. Exatamente. Quando o camarada faz... Assumindo o risco, né? Porque ele é irresponsável mesmo. Ele já tem na sua mente aquele comportamento que não é cabível para um condutor. Então, eu acho assim... Alguns até acham que é normal, mas não é normal. Né? Uns estão conscientes do que estão fazendo. Infelizmente, a multa é o remédio amargo para punir os infratores, infelizmente, porque quando às vezes as pessoas elas decidem em extrapolar os seus limites, aí vem a multa. Então ninguém gosta de ser multado. Você pensa que eu não sou multado também? Eu já fui. Sabe por quê? Ali na rua Hugo Carneiro mudou o sentido lá. Lá e do lado direito de quem vai não pode estacionar. Eu cheguei assim, sei lá, apressado para ir numa clínica. Então, quando eu saí, estava o carro da RB Trans e a multa, eu não questionei. Vou pagar agora com todo o prazer. Agora, o culpado foi eu. Foi eu que produzi, que provoquei aquela ação do agente. Então, infelizmente acontece, nós somos condutores. Pode ocorrer com qualquer um de nós. Com certeza. Conversei aqui com o capitão Jairo Teixeira, capitão da Polícia Militar, e fundador, criador, o mentor intelectual do projeto Valorizando a Vida no Trânsito. Foi um prazer. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Muito obrigado. E só para concluir, eu trabalhei em algumas propostas até para sugerir para a classe política, mais precisamente o Congresso Nacional, para remeter 10 propostas para os casos de embriaguez que provocam mortes e para os casos de embriaguez que deixam as pessoas até o fim da vida sequeladas. Então, eu tenho algumas propostas, elas são duras, a fim de endurecer mais ainda a cobrança para aqueles que praticam atos irresponsáveis no trânsito, praticam crimes de trânsito. Então, eu tenho as 10 propostas, eu vou em breve estar entregando a um deputado federal para que ela seja apreciada e elas sejam apreciadas e sejam modificadas ou não. Esse é o meu pensamento quando eu trabalhei essas 10 propostas. Foi um prazer. Sucesso, tá? Obrigado, meu prezado. Obrigado. Muito bem, gente. Vocês sabem, né? Quem não sabe, não lembra. Amanhã, dia 5, sexta-feira, haverá um manifesto aqui em Rio Branco dos portadores de lúpus aqui no Acre. Uma doença terrível que matou e continua matando gente no Brasil e no mundo. Este assunto eu vou debater com 3 portadoras da doença. Então não preciso mudar de canal, porque daqui a pouquinho tem mais Boa Noite Rio Branco aqui na sua TV Rio Branco. Até já.